Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre a raça American Staffordshire Terrier. Eu sou o Sandro Moura e aqui ao meu lado eu tenho meu amigo Augusto Gadelha, do canil Gadelhas Amstaff. Tudo bem, Gadelha? Como Boa noite, estás? Sandro. Boa noite, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, fala da raça. Muito obrigado pela tua presença, tá? É um prazer enorme. Bom, nós havíamos dado uma parada um tempo aí para refletir como é que foi as primeiras que a gente fez. Convidamos alguns criadores, deram as suas opiniões, contaram as suas histórias, tá? Então, essa parada serviu para a gente dar uma refletida, né? Sobre as críticas positivas, negativas, até autocríticas nossas mesmas, tá? E tudo deu certo e tem gente gostando, gente pedindo, então nós estamos aqui de novo, né? A ideia hoje é conversar sobre a raça e fazer mais uma série de lives sobre a raça em si, tá? Vamos partir do surgimento da raça, da origem da raça, até a criação do padrão, os cães que fizeram sucesso, os cães que fazem hoje também. Depois a gente vai para a criação, para a escolha dos padreadores, matriz, e nós vamos evoluindo a conversa, tá? Mas hoje, especialmente com meu amigo Augusto Gadelha aqui, tá? Que sabe muito sobre a raça, conhece muito, estuda muito. Eu, sinceramente, eu sou um criador mais de autodidata. Eu vou indo, tá? E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com alguém que sabe muito, muito mesmo, tá? E eu quero compartilhar isso com quem gosta também, que são as novas gerações, as pessoas antigas, tá? Augusto, uma ideia assim, para a gente já começar esse bate-papo, tá? É a origem da raça, como a raça surge, como a raça aparece no cenário mundial. Só para, antes de começar, Sandro, eu acho que todos nós somos autodidatas, né? Temos que ser. E hoje, com a facilidade da internet, o acesso à informação tá bem fácil, né? Quem tem Claro. curiosidade e criador tem que ser curioso para aprender sempre mais, sempre evoluir, saber o que está fazendo de certo, de errado, você tem que estudar, não tem jeito. Com certeza. E temos que ser autodidatas. Com E certeza. agora, e agora falando do começo da raça, a raça começa lá no século XVIII, século XIX, em meio à Revolução Industrial na Inglaterra, nos subúrbios, nos campos, era muito comum o pessoal utilizar cães para entretenimento, que eram os chamados esportes sangrentos, né, os blood sports. Naquela E o que época era era aquilo isso? mesmo. Era um negócio meio cruel, mas para eles era ok, né? Sim, era o que Eles tinha na época utilizavam, também, não? era o que tinha para diversão, né? É diversão. Era uma coisa popular, era do povão, né? E utilizavam os cães para brigar contra touros, para brigar contra ursos, para brigar contra diversos tipos de animais. Às vezes não era só um cão, eles colocavam um grupo de cães para brigar com um touro, com um urso. E esse cão já tinha um E nome já na época? na época não tinha um nome. Eles utilizavam um bulldog, o bulldog da época, né? Não é o bulldog inglês que a gente tem hoje, Old English aquele Bulldog, né? O baixinho. Bulldog, velho Bulldog. Isso, exatamente. Não é o que a gente tem hoje, aquele você fala em bulldog, vem à mente aquele baixinho, Bulldog atarracadinho, inglês. gorduchinho. Não Aquele. tinha nada a ver com esse bulldog. Eu tenho até uma imagem aqui, se depois der para a gente colocar. Vamos colocar E sim. utilizavam esse cão, misturaram esse cão por causa da força, da tenacidade, misturaram com um outro cão que existia na época, que são raças que hoje não existem mais, já foram extintas, né? Que era o Terrier inglês branco. Terrier E branco inglês. que era um terrier muito ágil, muito rápido. E cruzando essas duas raças, eles conseguiram um tipo de cão que somava a qualidade de ambos, né? A força do bulldog e a agilidade do terrier inglês, do E a terrier branco tenacidade do inglês. Bulldog também, aquela coisa que Exato. pegou e deu. E aí criaram uma máquina de briga, né? E aí Isso exploraram lá essa ainda, né? combinação. Isso na Inglaterra, por exemplo, Irlanda, ali Escócia. Isso. Grã-Bretanha, Inglaterra, Irlanda, toda aquela área ali, toda aquela região. Tá. E ainda junto com esses cães, tem um cão também chamado Paul Terrier, que era um cão cinzento, um terrier cinzento,
que foi introduzido na Escócia em 1770 por um cara chamado John Paul Jones, se eu não me engano, e era um cão tipo o Terrier inglês branco, um pouco mais robusto, e esse cão, acredita-se que foi introduzido também na combinação do Pitbull, do American Staffordshire. E acredita-se que daí que vem a cor cinza nos Americans de hoje, né? Daí que vem o gene recessivo para a cor cinza. Sim, sim. Então, sim. essa combinação de cães deve ter sido inseridas outras raças, né? Mas as principais na época foram essas. Tá, Para se criar os cães que temos hoje. Só para a gente complementar, assim, depois nós vamos colocar algumas fotos, né, desses cães, tá? A gente vai colocar algumas fotos e a cada detalhe a gente vai colocar também imagens diferentes, tá bem? Então esse cão, ele nasce lá e já começa a enfrentar as adversidades. E quando ele passa para os Estados Unidos, a partir de quando, mais ou menos, ele começa a forjar? Então, aí teve uma época que esses esportes sangrentos foram proibidos, né? Aí o pessoal acabou continuando, só que de uma forma mais escondida ali. Aí começaram a colocar os cães para brigar com um grupo de ratos, para matar quantos mais ratos em menor tempo num pitch, né? No octágono. Começaram a colocar os cães para brigar entre si. E aí, esses cães que chegaram mais próximos do Pitbull, esses cães foram os cães que acabaram indo da Irlanda, da Inglaterra, para os Estados Unidos. E lá continuaram utilizando para as mesmas coisas, né? Para as mesmas finalidades. Isso. Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui, deixa eu tentar. Vamos ver se a gente consegue. As imagens. A gente tem algumas imagens que a gente quer compartilhar agora já. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Bom, a gente vai dar o segmento a partir daí. Tá? A gente deu uma paradinha só para acertar aqui. Então, já temos imagens, tá? E o Gadelha vai concluir o que ele estava conversando. Ok? Então, Sandra, aprendemos a mexer aqui. Isso. Né? Tem as imagens do que a gente estava falando agora, né? Esse é o esporte com touros, bull baiting, né? É o bull baiting, né? O chamado é o esporte com touros, né? Tá. Era um grupo de animais que eram colocados para brigar com os touros mesmo. Aqui não era o pitbull ainda, então. Aí era o Young Terrier. Não. Era aquela mistura do bulldog com terrier inglês. Tá. E acho que nessa época, não sei se já tinha nome. Já, ainda não. Era chamado de bulldogs, né? Era chamado de bulldogs. Bulldogs também. E aí tá uma ilustração, né? Um desenho. Creio que não tinha foto ainda naquela época, mas tem as ilustrações. Tá. Tem os cachorros voando aí. 1800, por aí, isso aí, né? 1800 e pouco, né? 1800, por aí, século XVIII, século XIX. E nessas brigas, vários cães morriam, o touro morria. Eles não se importavam muito. Esse esporte, até bem pouco tempo atrás, existia para a Espanha, esses lugares assim, tinha esse combate com o touro, né? Parece que agora houve uma... Agora estão proibindo. Na Espanha até hoje, né? Eles soltam os touros na rua e saem correndo dos touros. Isso. Mas não envolvem cães. Né? Então, esse era uma das primeiras como é que é, funções que tinha a raça, então. Era diversão. Exatamente. E vale lembrar que os cães, ao mesmo tempo que participavam desses esportes, eles eram cães de família, cães de fazenda, eram usados para cuidar das crianças. Então, eram cães que eram extremamente agressivos com outros animais, mas eram muito afetuosos com pessoas. Essa é uma marca que se carrega até hoje, se mantém, né? Até hoje. O cão dócil, mas o cão funcional na frente de outro cão, né? Sim, era inadmissível um cão demonstrar agressividade com humanos. Tá. Esse cão ele não era usado em reprodução, então era até sacrificado na época. Tá. Isso na função ainda que ele estava exercendo, mas quando ele chega aos Estados Unidos, tá, aí se forma as outras raças a partir daí, não é? Sim. Nesse bolo de raças, a gente pode colocar o Bull Terrier, o Staffordshire Bull Terrier, o Pitbull, o American Staffordshire Terrier. São todas raças que foram segregadas a partir do mesmo grupo de cães. Só foram criados padrões diferentes e dado uma nomenclatura para cada grupo. Para cada um deles. Vou mudar a imagem aqui, ó. A briga com ursos, eles colocavam para
para brigar com ursos também. Ainda se vê alguns vídeos desses assim, parece que no Oriente Médio, né, ainda tem essa Sim, luta com o urso, né, com um cão típico deles, eu acho que é que o cão mais sim. nesse nível aí. É um cão maior, bem maior, de pelo longo, se eu não me engano é na Índia, ou no Oriente, acho que chama Bully Kuda, alguma coisa assim. É um cão bem Isso que, grande e é isso que usado para aparenta essa um Bull função até Terrier, hoje. mas uma coisa meia grande, né? É um cão grandalhão, assim, é meio diferente. E se vê aí nessa gravura, se vê nesse desenho que o cão já era um cão Esse aí, de porte pequeno, né? Porte médio médio pequeno. pequeno, mas bem atlético, bem robusto aí, dá para notar, né? Sim, sim, sim. Teve, teve um que levou a pior ali já. E aí E aí a depois que isso famosa. foi proibido, aí eles partiram para a parte anônima, né? As escondidas, aí começaram a colocar os cães para brigar entre si, para brigar com ratos, com pessoas. Uma ilustração do terrierzinho pegando os ratos ali. Aí era quanto E era o número de ratos que ele tinha que matar mais, né? Então vem aí tinha que matar mais em menor tempo. E em faziam-se menor tempo, né? apostas. Faziam-se apostas ali. Essa essa era a diversão que tinha nos bares, a diversão Era era essa a aí. diversão da época, nas tabernas ali, era essa aí. E aí a nossa raça vem nascendo a partir daí também. Aí já É, começa o e, combate entre os cães. e aí tornou a. Depois chegar no combate entre os cães, né? Que foi o que ficou marcado por isso, né? Que são as rinhas. E aí também rolavam altas apostas e os cães brigavam até que era determinado qual era o vencedor e o perdedor, ou então o que eles chamavam de dead game, né? Que esse era o vencedor. Morria no jogo. Tá? E aí já tinha um nome a raça ou ainda porque o que aparenta muito com o pitbull já, né? Já, já é Sim, bem sim. Já tem bem o tipo, né? O fenótipo assim do pitbull. Mas eram chamados de bulldogs. ainda era Depois bulldog deram, também. depois se deram vários nomes quando eles foram para os Estados Unidos. Staffordshire Terrier, Yankee Terrier, Pitt Terrier, vários nomes diferentes. Tá? E aí depois disso, quando a raça chegou nos Estados Unidos, aí entraram em um consenso e deram o nome de American Staffordshire Terrier. Mas a raça é a Tiraram, mesma, era só para separar um pouco dessa função das brigas. Como é que funcionava isso, Augusto? Como é que a raça começa a ser chamada American Staffordshire Terrier de pitbull? Como é que ela passa a ser? esse cão aqui, o antigo Bulldog, que aí foi cruzado com o Terrier branco inglês para chegar nesses cães. E a raça muda de nome bem depois disso, depois que a raça já foi introduzida nos Estados Unidos, e um grupo de criadores se afastaram dos portos sangrentos, das rinhas, e foi no American Kennel Club para registrar seus cães. E o American Kennel Club falou, não, a gente não quer registrar uma raça que esteja associada a rinhas, né? A A gente jogos não quer ilegais. registrar. E nessa época já tinha o Pit no nome, né? American Pitbull, Pitbull Terrier. E aí eles entraram num acordo de retirar esse nome Pit do nome da raça e colocar outro nome. E aí houve uma votação e escolheram o American Staffordshire Terrier. O American, porque já era um cão americano na época, e esse cão mudou um pouco do cão inglês, ele ficou maior, ficou mais alto, ganhou tamanho nas pernas, e colocaram Staffordshire, para fazer menção ao local de onde eles vieram, né? Staffordshire, a cidade da Inglaterra, e o Terrier. E Mas aí, assim, o tinha American Kennel Club passou a aceitar esses registros. aceitar os registros, mas não o combate, não a luta entre cães. Não combate, isso já tinha sido abolido. Já tinha sido Continuavam abolido. fazendo como fazem até hoje, né? Mas na escondida. Tá. E aí começa a segunda seleção dentro de uma mesma raça, que é uma seleção já voltada a uma Sim, outra função, e a outra seleção que fica ali no ringue, que fica no combate.
Sim, aí a raça já ganhou aceitação popular, já era um cão bem quisto como cão de família, mesmo que participando de brigas, né? E aí, a partir daí, esse grupo de criadores começou a participar dos eventos do American Kennel Club, que são as exposições. E É, aí, a partir desse ponto, a raça começou a mudar do fenótipo, né? me diz uma coisa, tinha uma série na época que era os Batutinhas, né? E essa série eu acho que ela ajudou a raça a criar uma fama maior, né? E isso ajudou também ao American Kennel Club a aceitar também a raça. Tem alguma coisa parecida? Isso, exatamente. Essa Essa, série, ela tornou a raça popular nos Estados Unidos. E mostrando uma característica da nossa raça, que é que os cães adoram crianças, né? Eles são loucos por crianças. E a série claro, mostrava exatamente isso. tá. A série chegou a passar aqui no Brasil, né, com o nome de Batutinhas. Isso. Lá era chamada Little Rascals, e tinha o cão aí, o ator principal era o Pete, né? Sim. Pete the Pup. Eles E, fizeram até um desenho no olho, né? Ficou essa marca aí. e aí já mostrando a raça já que os outros criadores gostavam. Por exemplo, de um cão mais calmo, um cão mais acessível. Mas essa era a origem já Sim, do Pitbull também, né? De ser um cão acessível às pessoas, né? sim. Vem desde a Inglaterra, né? O cão tinha que aceitar muito bem as pessoas, não podia ser agressivo com pessoas. E isso se manteve até hoje, ainda bem. Claro, E claro, claro. o É, Pitbull, sendo assim, já tem uma fama, né? Dos ataques que acontecem aí. que Imagina na se não realidade ele fosse. é um cão que tem uma potência que carrega uma grande história, né? Então, o segredo é esse controle, esse peso que tem entre, por exemplo, o temperamento, tá? E o poder, né? Essa é uma das E coisas o controle, interessantes, né? né? Tem que saber conciliar o poder ao controle, senão você tem Claro, um canhão aí que se você virar para o lado errado, aí dá problema. é. Uma das coisas que me chamou a atenção na raça, quando eu conheci a raça, sem ler muito, apenas era justamente isso, o poder que tinha, entendeu? E o controle que tinha também, tá? Porque o cão ele ficava junto lá em casa com minha família e aquilo era normal para ele, mas ao mesmo tempo, Sim, quando ele era, por exemplo, acionado, aí vinha o instinto terrier nele. são várias características da raça, né? São cães muito corajosos, eles não têm medo de absolutamente nada e também são muito inteligentes. Isso que facilita a gente ter controle sobre eles. Ao mesmo tempo que eles mantêm as características iniciais lá de não aceitar outros animais, isso com adestramento, você ensinando desde filhote, você consegue ter um cão controlável para viver em sociedade. Não vai ser um cão como um labrador, por exemplo, que você pode chegar num parque e soltar ele sem guia e não vai ter problema nenhum. Isso, infelizmente, é inviável, né? Porque O ele é um cão Augusto, tende a ser dominante. isto, por exemplo, do comportamento dominante. O comportamento dominante é uma coisa muito importante a gente conversar, por exemplo, assim, ó, eu sou um cara e eu aposto que tem muita gente que gosta, por exemplo, do American Staffordshire com um temperamento muito, muito, muito controlado mesmo. Eu Uhum. tenho as minhas aqui, fêmeas principalmente, elas dormem com outros bichos meio aqui, dormem com outros cães, macho, eles até não se dão muito bem assim por muito tempo, eles já querem já dominar muito mesmo, tá? E essa parte, por exemplo, do comportamento, tem aqueles criadores que gostam do American no tradicional mesmo, né? Aquele sangue quente, o drive. Eu acho que tem que ser assim, né? A gente tem que manter as características da raça. A gente não pode querer modificar o temperamento de uma raça para uma comodidade nossa. Tipo, eu gosto de cães que convivem com outros animais sem nenhum problema. E aí, se você selecionar em cada ninhada aquele cão que não é o dominante, que é o cão mais tranquilo, que é o cão que não entra em briga com ninguém, que não E aí disputa tu vai nada, tendo cães você vai sempre, tendo cães sempre assim. tá? Mas aí, Que junto com foge ao isso, você padrão da perde, raça, que foge à origem foge ao tradicional da padrão, raça. e junto a isso, você perde uma série de temperamentos. Se você continuar a selecionar cães assim, você vai perder a bravura, você vai perder várias outras coisas. A Então, eu, coragem, particularmente, procuro selecionar os cães que sejam dominantes. Esses sempre me chamam
a atenção primeiro. Claro, claro, claro. E hoje tem uma, assim, ó, eu toco nesse assunto porque esse assunto que é o que eu gosto muito, entendeu? Eu tenho visto muitos cães com temperamentos muito firmes, assim, muito rústicos, como é que é, muito duros, assim, por exemplo, dentro de pista. E que isso me emociona muito, porque é justamente, ele não está indo, por exemplo, ele não está indo lá para fazer uma briga com outro cão ou um combate, ele está indo para disputar uma exposição, mas mesmo assim ele Sim, carrega a característica, né? sim, principalmente machos, né? Você não pode pegar e achar normal ter machos convivendo junto, ou então se lambendo na pré-pista, isso é É. meio Eu, surreal, né? um final de semana, uns 2 finais de semana atrás, eu tive o prazer de ver um dos cães nosso em pista, assim, e ele estava numa pista muito boa, assim, do jeito que ele entra, sempre dominante, e aí daqui a pouco ele ligou, assim, cara. Ele ligou sabe, de uma tal maneira que aquilo me emocionou muito, sabe, assim. E depois ele saiu dali, ele continuou o mesmo, entendeu? Mas foi muito emocionante isso, tá? E é bonito de ver, né? Que é uma raça muito imponente. É. E Nas expo... esse ainda é o cão dos Batutinhas ainda. Esse é o Pete dos Batutinhas. Tem uma Esse série de já era fotos um dele. Yankee Terrier ou, Esse ou já era era um American Staffordshire Terrier. American Esse, Staffordshire Terrier? esse, inclusive, foi o primeiro cão com duplo registro, chamado duplo registro, que ele era registrado como Pitbull no United Kennel Club, ao mesmo tempo que era registrado como American Staffordshire Terrier no American Kennel Club. Esse foi o primeiro a ter esse Essa, registro. essa coisa que falou agora, de ter, por exemplo, registro duplo, né? É, tens alguns cães para mostrar para a gente, de cães que tinham esse registro duplo, de alguns cães que foram os primórdios mesmo, aqueles cães que foram o princípio da raça dentro do padrão da raça? Eu separei algumas fotos aqui de alguns cães do princípio da raça, mas que se esses tinham um registro duplo. Ali Provavelmente também tu mostrou sim. antes ali como Sargent Stubb, né? É um dos Isso, Sargent Stubb é um ícone também já, dentro da. já vamos para ele já. Esse foi o cão, esse Cobs Primo, é um cão de 1935, um ano antes da criação do padrão. Esse foi o cão que utilizaram como modelo para escrever o padrão da raça. Esse, na época, era considerado o Staffordshire Terrier ideal. O American Staffordshire Terrier ideal. Ideal, isso. Tá. Pitbull, né? Para eles, era a mesma Sim, coisa. sim, 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 Era sim. só uma questão de nomenclatura para desassociar das rins, né? Mas E você ele vê era como bem. é diferente. Esse mostra mesmo que ele foi. Que ele, por exemplo, que o nome ele só saiu para diferenciá-los para um Sim, padrão, mas pode ver que ele mantém as características pitbull mesmo, sim. né? Você vê que é um cão bem terrier, bem firme, um tigrado preto, né? Muito pigmentado. E é um cão atlético, como tem que ser, né? Hoje, hoje a gente vem num trabalho, né? Alguns criadores, eu, graças a Deus, eu já passei para aquele momento de ter uns cães pesados, de cães fortes, cães grossos, tá? E hoje eu tenho o prazer de estar voltando a um trabalho antigo dentro da padrão da raça. Então, hoje eu tenho cães que carregam essa tipicidade, esse jeito assim, tá? E com certeza aquilo que a gente fala muito assim, ó, isso é o que te enche o prazer, é tu conseguir um cão hoje, Sim, em 2020, né? Tu sim. conseguir algo dentro disso aí. O padrão da raça pede que os cães sejam ágeis e graciosos, né? Quando você põe muito peso em um cão, você perde isso, você perde a agilidade. Um cão, para ele ser ágil, ele tem que ter as proporções corretas, tem que ter musculatura e não peso. Um cão O peso moderado, vai na ossatura, né? E claro. mesmo os cães mais pesados, que têm a aparência de grande força, como o padrão diz, se ele não for moderado, se ele não tiver aqui dentro dos limites, ele só vai ter a aparência, porque a ossatura muito grande não quer dizer que o cão é muito forte. Só a ossatura, quanto maior o osso, Mais ele não peso. sendo denso, ele é poroso. Então, para o cão ter ossatura grande e ser leve, o osso tem que ser poroso. E aí quebra fácil, né? Não é Claro. forte. E E às vezes você vê um cão que aparentemente é frágil, mas tem a ossatura densa e é um cão mais forte. não, isso a É gente vê complicado isso. muito.
muito. Eu sempre gostei muito, assim, e o que chamava muita atenção por exemplo, é um cão que nem esse aí, por exemplo, ó, tá? É Primus Júnior. É um cão que aparenta ser um cão leve, fraco, entendeu? Mas a ossamenta dele te mostra que ele é um cão duro, cão rústico, que é o que está acontecendo hoje na minha Exatamente. criação, entendeu? Eu vejo Exatamente. uns filhotes que aparentam ser leves, que tenham graça, mas quando tu chega perto, quando tu bota a mão neles, tu vê que aquilo ali é a Não, rusticidade que tem a raça. essa raça é incrível que você vê filhotinhos com tipo 1 mês e você já vê o tônus muscular nas coxas, assim, no ombro. Você vê que os filhotinhos são praticamente recém-nascidos, já são fortes, né? Já tem musculatura. Tá? Esse cão da foto é o Colby Primo Júnior, é filho do Colby Primo. Eu acho esse daqui mais bonito, assim. Ele tem, pode ver que ele tem mais perna. É um cão que É. tem um desenho mais bonito. Pode ver que tem a garupa, o dorso. E você Aí nota que tu é um cão que começa, os cães. por exemplo, aí a gente começa a ver que hoje nós temos cães assim, cães da raça American Staffordshire, Sim, entendeu? Muito típicos, muito dentro e as pessoas às vezes elas me perguntam, mas o excesso da angulação, pode ver que o American Staffordshire aí, ó, tá vendo o Primo Júnior aqui, ele não é um excesso de angulação. não. Nenhum terrier pode ter excesso de angulação traseira. Os terriers se pede angulação discreta, que é o caso desse cão aí. E você pode ver que o cachorro tem um desenho quadrado, ele tem perna. Não é aqueles cães que a gente vê hoje, às vezes, que são pata curta, o corpo meio que cilíndrico, em forma de barril. Aí lembra mais um porquinho, né? É, Não tem isso nada a ver com o que foi idealizado pela raça. não, isso me lembra muito, muito, muito na época, por exemplo, 90, 97, 8, por aí, não sei se tu lembra, né? Com certeza tu lembra. Os cães a gente disputava em pista assim, aquilo tudo rolicinho, assim, né? Aquilo tudo. Parece um Aquilo tudo. bulldoguinho. E a, e a gente adorava, né? Mas depois a ficha começa a cair, tu começa a entender Sim, por exemplo, que existe uma graça dentro do show que era a mesma graça, a mesma desenvoltura que se exigia lá no pitch, né? sim. Quando você pensa para você definir o que é certo ou errado, seja para um julgamento, para você avaliar um cão, você tem que pensar qual é a função para que essa raça foi criada. Esse tipo físico atende à função para que foi criada? Tipo, um cão baixinho, rolicinho, forte, com uma cabeça muito grande, ia conseguir fazer aquilo das imagens que a gente estava mostrando anteriormente? Não ia. Para isso é necessário agilidade, para isso é necessário força, mas dentro de um corpo E que uma seja proporção funcional, total. que seja funcional. Né? E aí, A se gente vê você não entende isso, você não consegue criar nada. os American Staffordshire, eu tive, eu não posso dizer que não, porque eu venho dessa, eu tive que passar por isso. E quando se é criador, a gente tem que passar por lugares que não desejava passar, mas é obrigado a passar, Sim, não é mas faz verdade? parte, né? Faz Tudo parte, faz parte da evolução, né? porque o cara me disser para mim, Você eu aprende. nunca tive, por exemplo, um American que foi. Não, então ele não foi criador, porque se é por exemplo, na nossa época, que a gente teve que passar lá pelos rolicinhos, por sem pescoço, por não sei o que mais, os cabeçudos, tinha uma época que a gente dizia assim, ó, por exemplo, América é um cão de cabeça, tem que ter uma cabeça gigante. Não, é o Não. médio. Aí, se você for pensar, por que tem que ter uma cabeça gigante? Vamos pensar na função dele. No que uma cabeça gigante vai ajudar ele a desempenhar a função dele? Em nada. Só vai atrapalhar. Um cão com uma cabeça gigante, assim como um cão com um focinho muito curto, ele perde superfície de mordida. Então, isso não é funcional. Então, você já começa a notar as características que são indesejadas, e aí você consegue selecionar melhor. Não sei se tu te lembra, né, Augusto, que vinha as matérias e elas diziam, não, porque o América Staffordshire é um cão de cabeça. Se dá mais ênfase à cabeça do América Staffordshire. Então Sim. as pessoas viam a gente por exemplo, uma vez eu me lembro que eu tinha um cão muito bonito, assim, ele tinha uma simetria bárbara, e aí estacionou um cara e disse, não, mas isso não é América Staffordshire. O do meu primo tem É. 63 de cabeça, pelo amor de Deus, é muita Nossa. cabeça, É entendeu? aquele visual impactante, né? Que chama a É, atenção. que aí vem depois o E bully, né, que entra nele. A gente é, pode ver que pode ver que a cabeça desse cão é uma cabeça média, tá? Com os traços todos bem desenhados.
Sim. O que faz a diferença na mordida do cão é o osso ali, o masseter, né? A cabeça não precisa ser grande. O cão precisa ter dente e saber morder e ter gameness para segurar. Porque o que faz o estrago não é nem a boca, né? É E o tem cão um que ele tamanho de segura focinho, né, que e se usa o adapta ao pescoço, usa maçã. o corpo para rasgar. Claro. Então, E tem o tamanho de e se, focinho, porque às vezes o pessoal vê também, sim, a gente vê em pista também uma coisa, cães sendo avaliados hoje com um focinho curto, assim, aquele belfos caído ali embaixo. não, é estranho. É Vocês muito. sabem que as companhias aéreas já taxaram a raça American Staffordshire como braxéfalo, né? Eles entraram na lista dos braxéfalos. Então, hoje, para você viajar com um cão em determinadas companhias aéreas, você tem que colocar outra raça, inventar, colocar vira-lata, colocar, sei lá, qualquer coisa. Senão você não consegue viajar, não consegue despachar. Sim, sim, Graças a isso, né? graças a esse problema. Tá. Então vamos lá, vamos seguir o nosso, uma outra. Tem alguns cães Colby que fizeram parte do primórdio da raça aqui, existem até hoje. Você vê como o tipo era, já Tipo, se via os cães tá. bem modernos, né? Se for comparar. Essa garupa aqui, por exemplo, essa é uma coisa que se discute muito também. A gente vê hoje cães retos, cães sem essa. E o que as pessoas acham que a angulação, se tiver, por exemplo, uma angulação grande, uma angulação extrema, ela vai te dar uma garupa dessas aí. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que é Não, justamente o desenho da. a garupa você tem que ter a pelvis ali em 30 graus, né? Que a garupa fica inclinadinha e você não tem a inserção de cauda alta, a inserção fica sempre baixa. Quando você vê um cão com a inserção alta, você já sabe, ó, a garupa desse cão tá equivocada. E voltando à função lá, o que isso ajuda na função? Os cães brigavam, eles brigam em pé, eles não brigam nas quatro patas. Os E aí um cão com primeiros. a pelvis em 30 graus tem mais alavanca para fazer força contra o oponente. Um cão com a pelvis reta, ele vai ser facilmente deslocado para trás e não vai ter a menor chance. Ele vai brigar sempre por baixo ali, não vai dar certo. Claro, claro. Então, o padrão pede uma leve queda na garupa, não é à toa. Quem escreveu estava pensando na funcionalidade. E assim, ó, Gadelha, aqui, ó, Tudor Supreme esse. Você vê que a maioria dos cães antigamente ou eram pretos ou eram tigrados, né? Dificilmente você via os azuis ou os cães vermelhos, que hoje são Depois os nós que mais vamos, se vê. claro, não se vê muito ainda. Depois a gente vai evoluindo as nossas conversas. Essa é a primeira, e nós vamos chegar depois, por exemplo, nas cores, o que é diluição. Vamos tentar Sim, chegar. dá para. Assunto é infinito, né, É Sandro? infinito, é infinito. Nós temos que nos Pode organizar falar para aqui. a gente deixar uma coisa bem. Tá? Esse foi também um dos ícones, né? Um dos cães que Esse mais. foi um dos ícones do Kobe, de criação do Kobe. Era um cão muito famoso, que venceu muito, né, em combate. E você vê que já é um tipo um pouco mais avantajado, ossatura um pouco mais forte, mas ainda não perdeu a linha, né? Tanto é que era funcional. Essa é a maior prova. Se Kobe vê que ele Sprinter. não. Já começa a mostrar o tipo de American Staffordshire que nós temos Mais hoje, moderno, né? né? Mais ou Sim, menos hoje, assim, um American sim, Staffordshire com uma sim. profundidade de peito, já com o externo bem aparecendo, né? Um dorso Sim, bem. sim. Ah, Aqui um jornal da época, mesmo cão. isso aí é. Estamos falando em 36 também, ainda aí, não? Não? Ah, eu não sei te falar o ano ao certo, não tem aqui, mas deve ser, ou antes até. Não Ah. tô achando nenhuma data aqui. E aí, Eu assim, não ó, tive, não quando tive muito eles tempo para juntar começam a. material. Oi, desculpa. Eu não tive muito tempo para juntar o material, assim. Foi meio rápido, a Não, gente eu, combinou e já vamos fazer, vamos fazer. eu até assim, o pessoal não sabe, mas agora a gente começou a conversar segunda, né? De segunda-feira, Sim, foi ontem, né? Começamos a conversar ontem. e Vamos vamos, fazer. né? Amanhã dá, vamos fazer amanhã. Claro, porque senão não sai. A gente já tá aqui, o que que tu. Aqui, aqui a gente já tem outros cães e ali em cima está escrito: esse é o tipo de cão que o Standard foi escrito para descrever. Quer dizer, o tipo de cão desejável para o Standard, para o padrão da raça.
São cães dos anos 40, você já vai, tipo, cães bem modernos já, se a gente for ver os cães de hoje. A gente pode ver ali o de coleira branca ali, né? Bem típico, Sim. bem típico mesmo. E hoje a gente vê muitas pessoas criando esse estilo de novo, né? Essas De características. marcação, né? Tá? A gente vê que isso E é aí uma tá falando. gravura muito antiga e reflete o que é a raça mesmo, né? Sim, acho que já nessa época já eram fotos já. As 3 primeiras fotos são do anuário da raça de 1940. E embaixo, os 2 cães que estão juntos ali, 2 cães vermelhos, são cães que ganharam Best in Show em 1950. Schipperwald, 1950. Hellzapollin. Isso. E o outro ali, o último, o cão malhadinho de branco e preto, foi o melhor da raça na Especializada Nacional de 1941. Melhor da Então, para raça. você ver como os cães não eram nada exagerados, eram muito terriers. Não, Pele e músculo, praticamente. se tu comparar com alguns cães de hoje, é outra raça, né? Não é? Exatamente. Os cães Hoje, têm que ser atléticos, não pode ter pele sobrando, não pode ter carne sobrando, tem que ser cães duros ao toque, que sejam puro músculo. sim, 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 sim. É. Aqui, Aqui tá. já temos outros, né? O cão de cima é o expert Pedro Escopeta, que foi melhor da raça em 1957. Você já vê que é um cão bem moderno. A gente tem cães assim, com esse fenótipo hoje, muito Os dois de parecidos. cima é ele mesmo aqui. É o mesmo, de perfil e de frente. Tá, tá. Sim, se vê E muitos embaixo tem cães. um. Sim, e nas fotos de baixo tem um ícone da raça, que é o Sky King of Harwin, que foi 3 vezes vencedor da Nacional Americana na década de 60. Tem a foto dele de perfil e de frente. Você vê que eram cães pequenos, né? Não eram cães grandes, eram um pouco Sim. diferentes do que a gente vê. Porque hoje a gente tem uma variedade mesmo, né? Isto nós temos. É, Isso nós estamos falando aqui no princípio da raça, onde era comum de sim, se ver cães típicos, né? o plantel era pequeno, era mais homogêneo, né? Hoje já tem uma variedade de tudo, de cores, de tamanho, de temperamento, de tudo que você imagina. O que É, não é ruim, Sandro, é ruim quando você começa a ter consistentemente cães do mesmo tipo e esse tipo é indesejado. Por exemplo, cães muito grandes ou muito pesados e começa a ser constante isso. E aí você perde e você não consegue voltar atrás. Por isso que é tão importante se manter fiel ao padrão, não seguir as modas do que, o que tipo de cão que está vencendo as exposições. As exposições passam, a moda acaba, e aí o que sobra para você? existe uma máxima que se fala, né? Se a pessoa cria voltada à moda, aí ele vem, faz o cão, quando ele chega em pista, é outro cão que está em pista, aí ele É, volta aí, frustrado. Porque mas meu cachorro. isso É, acontece muito. A gente vê criadores que seguem numa linha durante 5, 10 anos, e aí a moda passa. E aí, o que eles fazem? Eles renovam o aí plantel. ele fica, aí ele fica naquela, vai lá, pá, frustrado, pô, meu cão foi na. Mas, mas, é, mas a ideia de um criador é justamente essa, né? É conhecer o padrão da raça, conhecer a da raça e se manter fiel àquilo. A moda Se passa. fiel ao padrão. Tem que O andar com o padrão padrão não debaixo do passa, o braço. padrão é aquilo ali. Né? Muitas vezes, numa exposição, você tem o melhor cão, mas não é o que está na moda. E você perde, e você vai, se você cai na besteira de mudar para acompanhar a moda, aí você está É, perdido. é. Tu deve ter passado por isso e eu tô passando por isso hoje, entendeu? Tu tem um cão extremamente típico, um cão extremamente que traz toda uma história e aí tu vai ser julgado e aquele juiz não tem a mínima, não vamos dizer assim que ele não tem, por exemplo, competência, eu acho que ele não tem a responsabilidade com o padrão da raça, sabe? E aí ele julga aquilo sem nenhuma. A gente não pode esperar que o juiz tenha o mesmo conhecimento que os criadores, né? Os criadores, a maioria são aficionados, estudam. O juiz segue o manual da raça ali, muitos criam outras raças. Então, os conhecimentos são diferentes, né? Claro. E ele julga o que ele está vendo. Se ele entra numa pista que tem
10 cães e 8 são de um tipo, e aqueles 2 são diferentes, ele vai achar que a maioria é o correto e vai penalizar aqueles que são diferentes, mesmo que o diferente seja o correto. Isso acontece muito. Eu também tive essa experiência há pouco tempo atrás, a meu favor também, mas não fiquei muito feliz, porque com outro cão nosso, e aí o juiz escolheu os 3 cães da mesma cor, do mesmo jeito, assim, e era uma coisa até interessante de ver, mas por exemplo, quem é criador mesmo, assim, quem era daquele, via que aquilo ali era uma coisa que não estava sendo bem bem arquitetada para um final de uma exposição levar um cão típico dentro da raça. Às vezes o juiz gostou daquele tipo, achou o cão bonito e dentro do conhecimento que ele tem, aquele ali é o melhor no momento, julgando pela quantidade e não pela qualidade do conhecimento dele. Isso acontece muito, a gente fica isso tem chateado, uma mas... diferença. Isso tem uma diferença também, por exemplo, assim, em tu vê um cão, são os 2 cães típicos, e tu vê um cão show e um cão que não é show. Né? Um cão show é aquele que ele tá ligado, que ele tá pronto sempre, o juiz gosta disso, né, cara? E aí ele puxa esse cão mais para trás. Mas o outro tem as qualidades, é uma disputa boa, mas o que vence ali é o comportamento, né? O que vence é... Sim, um cão que é bem treinado, então se comporta de maneira alegre, também faz diferença, né? Esse é o Blue Paw Terrier. Esse é o Blue Paw Terrier. É o Terrier que trouxe a cor azul para a raça. Isso lá na Escócia, em 1770. Então a Acredita-se, cor né? azul não é uma coisa nova, não. O pessoal, porque o azul não. Não, é uma coisa antiga já. Existe, sempre existiu, né? É que na época o pessoal não ligava para isso. Eles ligavam pela performance do cão. O cão era bom no trabalho, ele passava seus genes para frente. Não Ele era, não podia ser passava. até A verde. estética podia ser até verde. A estética ficava em segundo plano. Mantinha também as características. Olha aí, ó. A gente tem uma comparação dele com o Staffordshire Terrier moderno. Você vê que lembra muito, né? Aqueles primeiros Costa Rica que vieram para nós aqui, Sim, né? lembra Traziam muito. bem essas características, né? Sim. E tinha uns Costa Rica que nem sabiam de nada, de onde saía os pedigree, e começava dali, então tu já ficava até emocionado que tu tinha um tradicional ali, né? Acho que se perdeu a genealogia deles quando eles vieram da Costa Rica para cá, né? Perdeu o histórico ali da árvore genealógica. Mas aqui tu já vê as características desse cão, por exemplo, uma profundidade de peito, um dorso já, né? Uma garupa já tomando... angulações, tal, formato de cabeça. Já tem a orelha cortada já, para você ver. Não sei se era assim, acho que não, deve ser cortada. Claro, tá. E uma das coisas interessantes, assim, ó, quem é criador, aficionado, quem veste a camiseta, ele olha isso aqui e ele vê um cão dele no pátio, assim. Eu olho esse cão aqui, cara, e aí fico até orgulhoso do meu cão vir com essas qualidades até hoje, entendeu? Então, você identificar ali as características, né? Até hoje. não, cara. Eu identifico meus cães aqui, né? Nesse com profundidade, com dorso, com angulaçãozinha, entendeu? O focinho mostra que existe um tamanho, que existe uma diferença entre focinho, entre stop. Sim, você vê e também pela relação de comprimento e altura, você vê os cães eram quadrados, os cães eram longe do chão, né? Claro. Isso dá agilidade, dá tamanho de pescoço também, dá agilidade, dá destreza para o cão no combate, né? De conseguir alcançar o oponente. E conseguir se movimentar também, né? Maxilar. Sim. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Hoje, como é que tu vê hoje os cães de pista há um tempo atrás? Aqui, o que Hoje, cara, no Brasil, você diz? no Brasil. Ou no modo Tem um geral? cara muito ligado aí, né? Tem um cara que viaja muito na internet, que tem muito acesso a fotos, cães que estão hoje em pista. Os cães americanos hoje, dentro de pista, eles trazem alguma coisa daqueles cães passados? Como é que está? Então,
Os Estados Unidos é o berço da raça, né? Lá onde você encontra, no momento atual, a maior qualidade. Lá sempre, acho que quando uma raça sai do seu país de origem, ela muda. Ela muda porque são outras pessoas, outra mentalidade, muda tudo. E geralmente, infelizmente, para pior, né? Então, nos Estados Unidos, o nível sempre se mantém um pouco acima da média do resto do mundo. Mas, como em todo lugar, tem o bom e o ruim, né? Felizmente, lá ainda você encontra o bom ainda está superando o ruim, que Claro. não, infelizmente não é o caso do Brasil. Nas No nacionais Brasil, americanas, eu vejo muito as nacionais americanas e a gente vê por exemplo, tem muita diferença entre cães, mas se tu olhar bem, eles carregam todas as mesmas qualidades, sim, né? você vê, na média, são todos muito bons. Uns são menores, outros são maiores, mas corretos, né? Corretos. Você Todos, não vê todos corretos. cachorro com faltas grotescas. E esse também é um ícone da raça, né? Sargent Stubby. Esse é um Sargent Stubby. É um cão que foi o cão mais condecorado na Primeira Guerra Mundial. Não se sabe se é um Staffordshire, acredita-se que é um Staffordshire misturado com um Boston Terrier. Você vê que a cabeça é meio diferente, né? Mas com certeza tem sangue de Pitbull, que E senão ele não teria feito. ajudou também a Consegui, levantar a raça e o comportamento, né? sim, Muito tornar inteligente a esse raça, cachorro, né? tornar a raça popular. Esse é um cachorro que foi achado na rua por um soldado que estava prestes a ir para a guerra, e o soldado acabou levando ele escondido para a guerra. E aí o cachorro acabou virando o mascote do pelotão desse soldado. E depois, durante a guerra, realizou vários feitos. Ele foi muito condecorado, ele salvou o pelotão desse soldado de um ataque de gás, capturando um alemão que estava para atacar o pelotão deles durante a noite. Aí tem mais fotos aí. Você vê que É, oh, tipo é meio uma cruza estranha, com né? Boston, né? Boston, você vê que a expressão já é de Boston, né? Mas o corpo Porque é o diferente. Boston Terrier ele está muito próximo do American Staffordshire. Muitos criadores antigos, a gente vê muita foto de criadores antigos, até criadores novos, até criando American Staffordshire e Boston, né? Sim, É verdade. bem. Eu nunca tive o prazer de que já tive clientes que tinham Boston e acho que são uns Terrier muito metidos também, assim, são São. Terra é tudo invocadinho, né? tudo evocado, né? Deus do menor ao E maior. esse cão foi condecorado, ele foi nomeado sargento pelo presidente americano na época. E depois, hoje tem uma estátua dele no Museu do Cão em Nova York, Batendo fazendo continência. continência. Diz E a esses história são que foi o as. cara que ensinou ele a fazer isso e foi uma Olha, das coisas que cativou, né, os oficiais para deixar ele ali, né? Deixa ele aí porque ele sabia sim. bater a continência. É muito interessante. Cadelha, é assim, ó, a evolução da raça, assim, eu sou um cara que gosto muito da evolução da raça. O padrão, tu acha que ele não deve evoluir para certas coisas que atendem esse mercado, ou o padrão tem que se manter fiel às características de um cão funcional ao máximo? Padrão, Sandro, o padrão é o mesmo, sempre foi. O que tem mudado são os cães. E eu acho errado isso. Você não tem que adaptar o padrão aos cães. Você tem que ajustar os cães ao padrão. Porque quando o padrão foi escrito, você já tinha uma raça funcional, uma raça saudável. E de lá para hoje, a gente só perdeu isso. Só está perdendo. A ideia é você ter cães dentro do padrão, não alterar o padrão para satisfazer os erros que foram cometidos durante o tempo. Claro, claro. E assim, ó, uma das coisas que eu sempre bato muito em cima, né, é julgamento, né? Esses eventos novos que vêm nascendo, essas federações que vem nascendo, tá? Eu acho que isso assim, ó, a qualidade de quem julga, né? Porque quem julga é muito responsável até por levar uma geração de cães à frente. Eu acho assim, criador que baseia a sua criação em resultado de exposição está perdido. Exposição é um plus ali na criação. Você tem que usar aquilo para
ver outros cães para competir, para titular o seu cão, às vezes para tirar uma foto bonita, mas você jamais deve levar em consideração o resultado de exposição na hora de criar. Sim. A maior prova disso, Sandro, é um bom cão de exposição não quer dizer que ele vai ser um bom cão de reprodução. Então, são parâmetros diferentes. Às vezes, um cão razoável, um exemplar razoável, bem treinado, se torna um super campeão. E esse, às vezes, pode ser um medíocre na reprodução. Então, são coisas muito distintas. A maior prova disso, até hoje, se você pensar nos cães que mais venceram, por exemplo, no Brasil, que venceram ranking, Best in Show, grande vencedor nacional, me fala só um, que também foi um grande reprodutor. Muito difícil. Consegue lembrar? Vê algum nome assim de bate-pronto na cabeça? Que seja um padreador completo, ele pode ter passado algumas coisas, mas no final esses seus não conseguiram passar depois. Essa é a grande. Então são coisas diferentes. As exposições não podem ser usadas como parâmetro para a criação. Claro. São coisas muito diferentes. Claro. Tá. Bom, Gadelha, vamos seguir nesse pensamento nosso aí, né? De a gente buscar sempre de deixar uma informação certa, uma informação correta. Essas informações que tu buscou, elas são fontes do Kennel Club? De onde são essas fontes que a gente... As imagens eu busquei na internet, as informações técnicas de história, tudo, busquei no site do American Kennel Club, no site do Clube da Raça, e alguns documentos também, eu vou mostrar depois, alguns documentos históricos, e também sites de canis, de criadores. Outras coisas eu tenho guardadas, né? Eu tenho a mania de ver uma coisa interessante, ou eu favorito para ver depois, ou eu salvo no computador. Claro. Então, você acaba tendo uma base de dados da raça, né? E às vezes é útil, você quer consultar alguma coisa, Com lembrar de algum cachorro. certeza. E Pedigrees também. claro, dentro desse projeto nosso aqui, né, de trazer a informação correta, isso vai ser muito importante, né? Porque esta é a primeira de uma sequência que nós dois vamos fazer, tá? Já vamos deixar aqui já para o pessoal que curte a raça, que conhece a gente, né, que sabe que o nosso trabalho é em prol da raça, acima do padrão. A gente pode ter, por exemplo, a gente não sabe tudo, não é a fonte de todo conhecimento, tanto é que a gente está dividindo um bate-papo com outras pessoas. Sim, ninguém sabe tudo, Sandro. E o que a gente sabe, a gente tem que disseminar, compartilhar, trocar informação e estamos sempre aprendendo. E a função da cor, Gadelha, e a função da cor, eu vejo até aqui atrás do meu, como aqui tem uma variedade de cores muito importante, tá? Essa variedade de cores trouxe um benefício ou não? Por exemplo, assim, ó, tipo outros cães que tem, por exemplo, o Dogo Argentino, o Bull Terrier, por uma época se exigia o branco e depois foi entrando outras raças. Isso ajuda? A questão de cor, até quando o padrão foi escrito, entrou uma nota que mais de 80% do corpo branco era indesejado, mas isso foi unicamente para distinguir o Staffordshire Terrier do Bull Terrier na época, que eram cães, naquela época eram cães muito próximos e as raças estavam começando, então esse item foi colocado no padrão para distingui-lo do Bull Terrier. Não que o branco seja errado, existiam muitos cães brancos na época, e a diversidade de cores é ótima, Sandra, é ótima, e Sim, torna a sim. raça ainda mais bonita. Você tem o Claro. vermelho, tem o tigrado, tem o preto, o cinza. Uma coisa que a gente tem que se atentar é a pigmentação. A Todas as pigmentação cores. a pigmentação eu acho que é mais importante do que a cor em si do cão, né? A Do que a pigmentação. própria cor, exatamente. Tá. Até nas raças com mais branco, que o branco você perde pigmentação, se o cão for branco e for bem pigmentado, não vejo problema algum. Até nas raças de cor diluída, o Bluefal, o azul, e também se for bem pigmentado, não perde nada. O problema ali é quando por você dentro começa a da boca é um cruzar. sinal muito importante, né? Sim, o contorno da boca, dentro da boca, as almofadas, as patas, as unhas, ao redor dos olhos, as Testículos mucosas que ficam também. expostas, isso. Testículos, É.
O problema de se cruzar cães excessivos, como o azul com azul, é que você vai perdendo a pigmentação. O azul com muito branco, ou cães que têm muito branco, você tem sempre que usar um cão com cor sólida para manter a pigmentação. Outro dia eu tive o prazer de conhecer um cão, por exemplo, um cão tigrado, e ele tinha a pele toda rosada, inclusive os testículos rosados. Tá? Era muito estranho, assim, e aí nós ficamos debatendo sobre esse cão, se ele deveria cruzar ou não, né? Então, a gente está, né? É estranho porque os tigrados e os pretos são que carregam melhor pigmentação, É, comumente, né? Na maioria é, dos casos. é. E de uma linhagem que tem muito tigrado, assim, mas eu achei estranho que esse cão saiu com a pele por baixo rosada, assim, inclusive testículos, belfos, tudo rosado, assim, muito, muito estranho, né? Assim, tá? Mas que idade tinha esse cão? Era um cão Não, novo? esse cão já tá com 1 ano e meio já. Ah, um cão Então, novo ainda. é, Tem linhagens que desenvolvem a pigmentação mais tardiamente, pode ser o caso, não conheço. é. Eu já vi cães também que tinham meio olho preto e depois, com o tempo, ele Com o foi, tempo vai fechando. Né? vai Acontece fechando. com o olho, com a trufa, acontece bastante. Bom, estamos voltando às nossas atividades, tá? Estamos é, voltando ao nosso papo, e eu queria comentar que uma das coisas boas, né, da tecnologia, eu e o meu amigo Gadelha estamos a 4.987 Nossa, quilômetros. só isso. É mais fácil a Bolívia, é mais fácil ir a várias cidades, né, do que a É, gente. E aí onde tu é tá, ou tu vir aqui onde eu do, estou. do norte Tá? ao sul, né? É. Então tá, meu querido, só deixa eu conversar aqui com a minha produtora aqui, tá? E demos seguimento. Aqui a gente já tem a parte 4, né? A parte 4 dentro Isso. dessa conversa. Eu Tá? monopolizei a tela aí. Então, Isso. aqui, Sandra, a gente tem uma carta de um presidente, de uma pessoa que foi presidente do Staffordshire Terrier Clube da América, na década de 50 até a década de 60. E ele fala, foi um dos idealizadores da raça, ele fala que a Constituição reconhece o Staffordshire Terrier e o American Pitbull Terrier como um só e o mesmo, também que o objetivo do clube é desenvolver e trazer à perfeição suas qualidades naturalmente, desculpa, trazer à perfeição suas altas qualidades naturais. Quer dizer, o cão já tinha as qualidades necessárias, não precisava criar uma raça nova ou evoluir a raça. Era o intuito do clube era preservar o que já existia. E dar uma identidade nele para que não ficasse sendo, por exemplo, alinhavado aos cães de combate, é isso? Então, mas Aos cães de mantendo as combate, mesmas características físicas. manter as características. Sim, o passado da raça foi muito cruel, mas formou um animal excepcional. A gente fala até dessas coisas porque faz parte da história, né? Se não fosse esse passado, hoje não teríamos os cães que temos hoje. Sim, E ali ainda fala, a criação de um novo nome nunca foi na intenção de indicar uma nova raça. Quer dizer, não existe isso de separar o American Pitbull do Staffordshire Terrier. Foi só uma questão de registro, para sim, desassociar a raça dos combates. mais ou menos isso. Então tá. E aqui ele faz esse ele faz esse comentário que a raça não deveria ser Sim, mudada, sim manter as suas características. exatamente. Então O que tem hoje, que ser mudada a utilidade dela, né? então hoje a gente vê um número muito grande de cães diferentes, tá? Não importando a nacionalidade, por exemplo, até em pista aqui, nossa, aqui, numa exposiçãozinha aí, onde tem 10, 12 cães em pista, a gente vê uma diferença muito grande, tá? Mas hoje, na atualidade, hoje, assim, o que está sendo interessante é que está se voltando ao tipo realmente tradicional, tá? Sim, a diversidade é boa, Sandro, desde que os cães sejam corretos. Você tem linhagens diferentes, que têm diferentes características de fenótipo, de cor, de tudo. E desde que o cão atenda aos requisitos do padrão, é uma coisa boa.
Claro. Se torna uma coisa negativa quando você começa a ter cães muito diferentes, mas pendendo para o lado negativo, né? Para características que não são desejadas. Excesso de maxilar, excesso de É, belfos, olhos gigantes, cães sempre, excessivamente grandes. sim, sempre são os excessos ou as faltas, né? Tipo, cães com excesso de pele, com excesso de peso, excesso de altura, falta de focinho, tudo, né? Cola curta. Eu outro dia peguei um que era um fantástico, uma exposição que eu fui orientar. Ele era legal, assim, um cachorro muito bonito, assim, mas ele tinha a cola que devia ter uns 10 centímetros, assim, e ela era completa a cola, Nossa, mas era bem pequena mesmo, e ele era enorme, assim, lindo, assim. E aí eu digo, olha, não tem como. E aí expliquei a função da cauda, o tamanho correto, mas era muito estranho, assim, uma pode ter caudinha pequenininha, quebrar. assim. Não foi quebrada e cortaram, não? Pode Não, não, acontecer. não, não. Até eu me atenuei a isso. Eu fiquei olhando e puxando e olhando e via até. Não, era cola pequena mesmo, assim. Aqueles primeiros cães que a gente viu, né, via na época, não sei se tu te lembra, lá por 90, te lembra que tinha uns Americans que vinham com as colas muito curtinhas e um tronquinho no meio da cola, assim. Tá? Nossa, aí teve mestiçagem para acontecer isso, não é Não, uma possível, né? coisa estranha assim, tá? Eu me lembro que eu fui no, eu fui comer fui visitar o criador em Porto Alegre na década de 90, começo de 90 assim, e ele não, porque isso aqui são os famosos a pitbull que tem tronco na cola assim, ele já fazendo já uma Já inventando, né? Inventando achei que moda. essa era a criação dele até. Já vi American de rabo com pelo longo já. Pelo longo, né, cara, tá? E aquele rabo comprido para cima que levanta lá pro dorso. Esses são cães que têm a cartilagem da cauda muito leve. E aí, quando eles ficam excitados, eles acabam pondo o rabo muito para cima. E aí foi aquele negócio de escorpião, né? Sim. E tá. Acontece. E dentro do padrão, tem uma definição para a cauda junto com a movimentação, não? A cauda tem que se manter no nível Do do dorso dorso. quando o cão se movimenta. E o formato da cauda tem que ir até o tamanho, até o jarrete, e afunilando da base a ponta, né? A famosa cauda de rato. Esse é o formato correto. Vai afunilando. Cauda peluda, Isso. aquelas caudas gigantescas ali, a gente sabe que ali não. Não, tá errado. Aí e acontece muito, é uma falta que é muito comum nos cães de hoje em dia. Difícil você ver cães com os rabos corretos, com as caudas corretas. Tá bem, então. Ou que a gente vê muito que é uma coisa só, né? Ela não afunila até a ponta, ou então a cauda muito É grande, tudo ou uma mal coisa só. cortada, O que eu tenho ou visto inserida muito, alta. o que eu tenho visto muito é justamente isso. É uma cauda grossa até a ponta, assim. Aí, e ainda para ajudar, os caras cortam a ponta dela, assim, um pouquinho daquele pelo ali, e aí ela espiga. Pá! Mas é Aí, fácil a gente entender de onde vem isso, porque esses cães são assim porque algum cão que tinha essa característica deve ter sido muito vencedor em exposições e foi muito usado na reprodução. E aí essas características passam adiante e se perpetuam. E aí depois fica muito difícil mudar. e aí as novas gerações que estão ali olhando as pistas é o que justamente esse trabalho nosso ele vai dar uma luz para quem quer a luz também, né? Porque, por exemplo, Sim, eu vejo muita gente que a gente tentar explicar, não, para aí, mas aquela cola ali não tá, não, mas olha como é bonito, assim que mais. E ele está ganhando a exposição, tá? E aí tu fica sem muito argumento, né? A não sim. ser, cara, A- vai dar uma volta ali no padrão ali, depois a gente conversa. É que são defeitos todos os cães têm, né? Cão Claro. perfeito não existe. Então é normal um cão ter um defeito, ele não vai deixar Tanto, de ganhar por um defeito. Se ele ganhou claro, mesmo tendo o rabo errado, as tinha mais qualidades dele devem qualidades. se sobressair aos defeitos. Tanto é que, Então, né, acredito eu. claro, tanto é que não é, a gente não procura o cão no padrão, é o mais próximo do padrão. Na Sim, verdade, ah, a gente sonha um dia chegar com aquele cão do padrão, mas a gente consegue chegar hoje, é o mais próximo. sim, sempre buscando melhorar.
O objetivo da exposição ali não é os cães competirem entre si para ver quem é o melhor, se um é melhor que o outro ou pior. É escolher os cães que melhor são representantes da raça perante ao padrão. Esse é o objetivo. Claro, claro. Então tá, então vamos para a próxima aí. Tá. Aqui um trecho de um comentário de um criador antigo, né, conhecido, o Bill Patterson. Vou ler aqui, não sei se as letras estão aparecendo grandes ou pequenas na tela. Sim, sim, sim. Temos um dos melhores padrões de raça no mundo dos cães de raça pura. Foi composto para descrever o cão mais atlético possível, física e mentalmente. Muitos poucos dos grandes vencedores da raça estão de acordo com o padrão. A raça mudou para uma versão de mastim a tal ponto que a palavra terrier dificilmente parece apropriada. Isso eu vi esses dias no Facebook, achei interessante e salvei aqui, né, que eu estava te falando. Eu tinha visto. E é o que realmente, né? Sim, aqui e mostra a visão de quem... um... E mostra a visão de quem entende a raça, quem vive a raça por 50 e 60 anos. Não, é justamente isso, assim, ó. Esse senhor, ele viveu numa época onde a raça foi muito valorizada dentro dessas características. E hoje Sim. ele traz esse pensamento dele e passa para novas gerações isso aí, ó. Ali o que tu tá vendo ali, ó, é um cão funcional, não é? Sim, ele viu do começo até hoje, e aí ele consegue avaliar essa diferenciação do que vem acontecendo com a raça. É Claro. diferente do que nem você falou agora, pessoas que estão começando agora, não tem essa visão às vezes. Então, o que ele está vendo hoje ali numa exposição ou na casa de um criador, para ele é aquilo. Cães sempre foram assim, sempre serão. E eu acho que eu acho como assim, foi uma raça, o que ela está mudando. E eu acho também uma coisa assim boa, Augusto, que essa geração nova aí, essa geração nova, eles são muito agraciados por eles terem a possibilidade de fazer um cliquezinho e ter um contato com um homem desse aí, de entrar na internet e ir lá buscar um padrão, de poder ter uma referência correta, entendeu? Essa é a grande facilidade de hoje. Antigamente era livros e revistas, né? Claro. Antes da internet, né? Antes dos anos 90. E às vezes a gente ficava marcado um cão. Eu tenho umas caras. Eu, assim, outro dia um cara me perguntou assim: quem foi as tuas referências? Cara, minha referência foi a raça American Staffordshire Terrier. Porque um dia eu recebi um livrinho, tá? Aqui tá na minha mão ele assim, ó. Eu recebi de um criador muito, muito, muito antigo dentro da raça, e tinha só os cães americanos da década de 70, 69, assim, 50. Então, aquilo é a minha referência. Era a sua referência. Essa é a minha referência. Agora, por onde eu tive que passar para chegar hoje, por exemplo, em 2020, aí é outra coisa, entendeu? Então, e aí você teve contato com esses cães dos anos 70 e você está vendo a raça hoje. É impossível não notar a diferença, né? Claro, claro. E muitas das pessoas que estão começando agora nesse mundo nunca conheceram um grande cão. Um cão que era um exemplar excepcional, não só de fenótipo, de temperamento, de potência física. Então, as pessoas às vezes não têm um parâmetro para criar. E aí, por isso que é tão importante você ter uma pessoa que te ajude com isso. Eles chamam de ter um mentor, né? Claro. Até você, senão você vai fazer muita burrada no começo. E só que tu tem que ter cuidado que, por exemplo, teu mentor não ser meio né? Meio sem mente. Não. Tu tem que, é que na realidade assim, ó, é muito fácil tu ter por exemplo, uma tendência a tu ficar nesse mundo onde os cães, por exemplo, moda, de né? show enchem o olho, entendeu? E um julgamento de um juiz, mas outro dia eu falei com um rapaz que estava na exposição, bem novinho, ele, não, eu tô criando América, blá, 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 e aí ele saiu dali daquela exposição, e aí eu liguei para ele e digo, cara, não, esquece aquela exposição. Pelo amor de Deus, senão tu vai... Aí ele, uma semana depois, ele me ligou, pô, Boca, realmente tu tinha razão. Tá?
Mas aí o cara já aprendeu mais alguma coisa, né? Você está Claro, fazendo sua claro. parte aí, está Nós ajudando. aprendemos muito, Gadelha. Mesmo a gente que tem um bom tempo, mesmo esse senhor que tem um bom tempo, tu tem um bom tempo, tu vai numa exposição, tu sabe que tu sai dali aprendendo. Uma das coisas que tu Sim. aprende muito é ter calma, né? É ter Não, e paciência, né? às vezes alguém que tá começando na raça ou quer um exemplar me procura e eu falo muita coisa, às vezes a pessoa não entende, né? Mas por que ele não está me falando tudo isso? É, Porque são coisas que eu gostaria que alguém tivesse falado para mim lá atrás. claro, Então, claro. eu sei que em algum momento aquilo vai ter utilidade para a pessoa. Uma das coisas que tu falou uma vez para mim, tá? Eu acho um bate-papo que a gente teve também, que ficou muito gravado, tá? E eu trago isso comigo. É assim, ó, é, falamos sobre uma cachorrinha tua que estava em pista, que estava ganhando, que tinha ganhado uma exposição ou duas, e tu me disse, cara, mas eu perdi muitas com ela. Sim, E toda vez que eu perdi, eu não me desanimei, porque eu sabia que era aquilo que eu queria. Então, aquilo para às mim vezes foi você... muito legal, assim, né? Porque outro dia eu tomei um tacho com uma cachorrinha que eu acredito que mas eu saí de lá feliz da vida. Por quê? Porque ela se apresentou bem, ela cumpriu aquilo que eu desejava com ela, que era um temperamento típico, uma característica típica, tá? E um comportamento térrea. Então, cara, ela tirou o terceiro Sim, lugar e foi um escândalo. Mas eu saí dali feliz. quando você sabe o que você tem, você não se deixa influenciar por resultado de exposição. É Claro. diferente de uma prova de trabalho, de algo assim, aí você considera, porque é uma coisa real, não é uma coisa subjetiva, como uma avaliação de uma pessoa que muitas vezes não conhece a raça. Então, e é complicado. E é É, muito comum também, às vezes você tem um cão que vai na exposição, perde, 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 e aí quando vem um juiz que é um especialista em terras, um juiz de fora, um americano e tal, que está acostumado a ver a raça no dia a dia, e aí você ganha. Aí você, agora eu entendi, né? Então o problema claro. não é o cachorro. Tens mais alguma coisa para nós? Sim, para finalizar, Sandro, isso que você falou das pessoas que estão começando e às vezes não sabe a quem recorrer para ter uma ajuda, um incentivo, uma instrução, é só você observar as pessoas que estão há muito tempo criando a raça e o tempo dos cães das pessoas tem que ser equivalente ao tempo que a pessoa está na raça. Por exemplo, você tem um cão hoje, esse cão, no pedigree dele, tem que estar toda a sua história. Toda a história. Você vê muitas pessoas que criam há 20, há 30 anos que estão criando na primeira geração, na segunda Claro. geração. É. Quer dizer, Muito. alguma coisa errada tem, né? Isso é muito. Ou, ou em algum momento do tempo de criação dessa pessoa deu alguma coisa errada, a pessoa teve que recomeçar, ou então a pessoa é um mero comerciante, né? Que não se Cruzador de preocupa em cães. realizar um trabalho, Yeah. em fixar um Eu, tipo, em buscar um objetivo. Porque se você está contente com o que você produz, você não vai descartar. Você não vai estar sempre recomeçando do zero. Você vai manter claro, aquele trabalho e vai seguir aquela linha que você acredita. Se está sempre na primeira, na segunda geração e recomeçando, algo errado tem, né? Como eu tem falei. alguma coisa. E aí Ou tu não deu bate no peito e certo, diz que ou tu não se cria. preocupa com nada. Claro, e aí tu bate no peito e diz, não, eu já crio há 20 anos. Puta, peraí, tem alguma coisa errada aí. Tá. Bom, meu amigo Augusto Gadelha, mais uma vez, cara, e vamos para as próximas. Mais uma vez foi um prazer enorme bater um papo contigo. Tá? Eu queria que tu deixasse alguma coisinha aí para a gente, tá? As tuas últimas Sempre um, considerações, tá? sempre um prazer, Sandro, falar da nossa raça, que assunto nunca falta, né? Claro. E vamos conversando aí para já agilizar o próximo assunto, fazer outra que é muito bacana. Não. E assim, ó, já vamos compartilhar aqui com o pessoal aqui, assim, ó, é, nós, por exemplo, assim, ó, a gente já se conversa há muito tempo e isto aqui, assim, ó, é uma conversa entre duas pessoas que têm respeito uma pela outra, tá? Que considera o trabalho um do outro e que a gente faz questão de compartilhar. Não é uma coisa, por exemplo, não é um ego nosso, não é uma coisa porque a gente vai, não, a gente só quer deixar isso, mostrar que nós temos um respeito um pelo outro e consideração Sim, o que vem aí depois.
Porque é assim que tem que ser, né, Sandro? Estamos todo mundo no mesmo barco, estamos buscando os mesmos objetivos, temos que se ajudar, e com isso quem ganha é a raça, né? Com Os cães, certeza. E as os novas cães se gerações, né? beneficiam. Tá? Sim, Muito com obrigado, meu certeza. amigo, tá? Até a próxima. Muito obrigado mesmo, assim, ó, e deixa um abraço ao teu pessoal aí. Obrigado, Sandrão. Até a próxima. Até a Valeu próxima, mesmo. então. Tá? Bom, pessoal, agradecemos a todos que participam e quero deixar aqui um agradecimento especial assim a todas aquelas pessoas que me mandam mensagem, que eu fui numa exposição, as pessoas vinham, batiam no meu ombro, disse, cara, que interessante aquilo que vocês fizeram. E quando é que vai ter de novo? Quando é que vocês voltam? Quando é? E essa é a coisa boa de tu estar fazendo um negócio desse. Então, quero agradecer a todos, quero mandar um grande abraço a todos os meus amigos os particulares, os amigos que são dentro da nossa raça, pessoas que eu conheci, que me estimulam muito, e a gente vem breve com a próxima bate-papo sobre a raça American Staffordshire. Falou?